semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural hoje está riquíssimo. Olhe que eu estou usando a palavra superlativo porque nós temos o prazer de ter aqui entre nós um homem que dignifica o Brasil no exterior com a sua música. Pense que é importante para o Rio Grande do Norte que há uma vocação musical desse estado. Fábio Presgrave, também violoncelista, também professor, identificou essa condição do Rio Grande do Norte ser voltado para a música. Mas é curioso porque há uma presença da música popular, da música folclórica, da música erudita, a criatividade daqui do Rio Grande do Norte é espantosa. E há também maestros extraordinários, pessoas que deram a sua vida, dedicaram à música. Meus amigos, sem mais apresentar, eu dou as boas-vindas a Gustavo Tavares. Obrigado. Um natalense por honra, por escolha, não, por amor à terra dos seus ancestrais. Gustavo hoje reside em Oslo, participa das grandes orquestras do mundo. E eu digo que ele é o embaixador da música do Brasil. Não só ele representa o Brasil nas grandes orquestras do mundo, que já participou como solista ou como regente, mas também tem uma admiração fantástica pelo Brasil. Ele é um brasileiro tempo integral, dedicação exclusiva. Imagine que ele se dedica à Amazônia e veja a presença dele na Amazônia, que é símbolo do Brasil, que é também um encanto do Brasil, que é o segredo do Brasil, que foi trabalhado musicalmente por Villa-Lobos. Não precisa mais dizer sobre a grandiosidade da Amazônia e de como ela atrai a atenção do mundo para a sua grandiosidade. Gustavo está aqui conosco e participa do Rio Grande do Norte. Você tem um certo vínculo afetivo com o nosso estado, não é verdade? Muito forte, muito forte. Papai sempre falava com enorme carinho e saudade, né? Do Rio Grande do Norte, porque ele saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro, São Paulo. Eu nasci no Rio de Janeiro já, eu e meus irmãos, né? Depois Brasília. Mas o Rio Grande do Norte sempre foi assim uma orientação, assim um fundamento na vida dele muito importante. E com isso eu sempre ouvi falar muito do Rio Grande do Norte, Natal, da vida cultural aqui. Então, para mim, hoje, isso é, na verdade, um retorno, assim, mais do que... E, de certa forma, uma descoberta também, né? Uma redescoberta, né? Porque é claro que as coisas se modificam com o tempo. Mas quando eu vim aqui pela primeira vez oficialmente para trabalhar e tudo, foi em 2022, eu já imediatamente me senti assim, muito em casa, muito à vontade e por isso tenho voltado também, porque eu me sinto bem, me sinto muito bem aqui. Algumas das presenças suas como solista ou como regente de orquestra. Por favor, por nossos... Não, eu comecei cedo, né? Eu comecei cedo, porque a música geralmente a gente começa cedo. Não é uma imposição, não é uma necessidade, mas é uma coisa comum, é uma constante, assim. Então, eu já com 15, 16 anos, eu venci muitos concursos aqui no Brasil e tal, e com isso eu chamei a atenção, quer dizer, Cláudio Santoro, o grande compositor brasileiro, eu fiquei conhecendo Cláudio Santoro, então quando ele voltou da Alemanha
e criou a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, né, que hoje tem o nome dele, né, Teatro Nacional Cláudio Santoro. Ele me falou assim: Gustavo, eu quero que você faça a prova para primeiro violoncelo. Eu tinha 17 anos, né? E eu fiquei um pouco assim assustado, né? Porque na época não me imaginava assim dessa forma. Mas ele insistiu e eu fiz a prova e passei, fui aprovado. Com 17 anos me tornei primeiro violoncelo da Orquestra Nacional do Teatro Nacional. E então isso me fez o chefe de naipe, digamos assim, né, de violoncelo mais jovem de uma orquestra profissional brasileira. Uma característica que eu acho que até hoje eu posso escrever no meu currículo, assim, né? E com isso, claro, eu tinha muita vontade de seguir adiante e tal. Uma curiosidade é que na época, o que eu tenho até hoje, inclusive, eu sempre tive um interesse muito grande pela questão indígena, né? Sim. E na época eu me lembro que eu tinha conhecido o pessoal que trabalhava na divisão de música do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E estava muito animado com isso, porque na Universidade de Brasília eu cursava as matérias do Departamento de Música e do Departamento de Antropologia, né? E eu estava um pouco assim nessa dúvida, digamos assim, né? Que caminho que eu seguiria. E meu pai e Cláudio Santoro mesmo, né, me disseram uma coisa que eles tinham razão. Eles falaram: Gustavo, se você quer fazer música, você tem que seguir com ela agora. A antropologia você sempre pode retornar a ela mais tarde, se você quiser, né? Então, assim, eu coloquei um pouquinho de lado esse aspecto assim, do meu interesse, né? E fui para a Alemanha com 19 anos já. Aí fui estudar com Antônio Ianigro, né? Que foi um grande professor de violoncelo. E aí estavam Antônio Menezes, o grande violoncelista brasileiro, e eu como os únicos latino-americanos da classe de Ianigro, né? E já desde essa época, dos 19 anos, que eu praticamente moro fora do Brasil, né? Mas sempre retorno com muito prazer e não só assim, para mim a minha raiz cultural brasileira, musical, é muito importante, assim, é fundamental. Então, inclusive, do ponto de vista de composição, né, porque eu também toco, mas eu também escrevo música, e a referência brasileira é sempre presente, assim, sabe, até, né, é uma coisa muito importante para mim isso. Um pouquinho sobre também da família de Mário Tavares, o maestro Mário Tavares, fantástico Mário Tavares. Tio Mário foi uma figura importante para mim, né? Eu aprendi muito com ele. Eu me lembro, eu pequeno, assim, eu ia passar férias com ele e eu já gostava muito de música, né? Então eu ficava sentado do lado dele e ele compondo, porque o tio Mário gostava de compor sentado numa poltrona, assim, sabe? Ele não compunha ao piano, ele compunha de ouvido, sentado. E ele ficava sentado do lado dele e ele ia me mostrando as coisas. Falava assim: aqui, meu sobrinho, uma coisa assim, a gente mistura a trompa com o violoncelo. Eu aprendi orquestração com o tio Mário já com 15, 16 anos, né? Quando eu fui para a Europa, eu aprimorei certas coisas, mas o fundamento ali da orquestração eu aprendi observando meu tio compondo, né? E ele foi uma figura importante. Ele era violoncelista, né? Saiu da famosa escola de violoncelo de Natal, que é uma... Um pouquinho sobre a escola de violoncelo de Babine, Natal. Pois é. Você me explicou, você me falou um pouco sobre as origens de Bolonha. Isso. Tommaso Babine, ele foi uma pessoa curiosa, assim, porque ele veio de um centro musical que na época era Bolonha, que era considerado como um dos principais centros de violoncelo da Europa, né? Os grandes violoncelistas italianos da época, praticamente todos saíram da escola de Bolonha. O professor se chamava Cerato. Cerato, que nasceu em Castelfranco Veneto e depois se mudou para Bolonha, era professor ali. E Babine estudou com ele. Ou seja, quando Babine veio para Natal e se encantou com
com a mãe de Aldo Parisot, né, que se tornou o enteado dele, né? Babini estava trazendo para Natal aquilo que era o mais moderno, mais assim, digamos assim, o mais central em termos de ensino de violoncelo na Europa na época, né? Então, assim, isso é uma curiosidade até, né? Porque a gente... Foi Alberto Maranhão, foi seu parente justamente, que trouxe o Babini. E essas histórias, assim, eu cresci ouvindo, né? Ouvindo. Mas hoje o curioso é que não são somente histórias de família, né? São parte da história da música brasileira, que seria bom se isso fosse mais divulgado e mais conhecido. Precisa ser, eu acho que é muito pouco conhecido as figuras daqui. Infelizmente. O próprio Mário Tavares, que imagine que Villa-Lobos fez 2 composições para Mário tocar, para o violoncelo de Mário. Imagine a grandeza desta figura humana, e quanto ele foi um ícone nacional, né? Tio Mário tinha... Ele era uma pessoa de extremo talento, né? Extremo talento. E muito respeitado entre os músicos, né? E eu assim, gente que trabalhou com ele, eu sempre vira e mexe ao encontro e sempre falam da qualidade do trabalho dele e da facilidade com que ele conseguia resultado. Inclusive, uma característica curiosa. Ele me privilegiou em Natal, durante os 400 anos da cidade, ele fez um concerto, apresentou-se no Teatro Alberto Maranhão e de frente à Catedral, e me pediu para fazer um poema que ele pudesse contar a história das figuras de Natal. E me deu como modelo original um poema de Fagundes de Menezes, que era meu amigo também da nossa academia, e eu fiz e ele apresentou. Para mim foi um momento glorioso, porque eu não imaginava estar ao lado de um homem que eu admirava à distância só por saber das coisas, da grandiosidade dele, e de estar ao seu lado e até sendo apresentado nos 400 anos. Eu acho que valeu a pena. Foi uma coisa encantadora para esse momento. Foi uma figura muito importante para mim também, pessoalmente. É por causa de tio Mário, na verdade, que eu toco violoncelo, né? Porque ele era violoncelista e eu me lembro em casa, meu pai tocando com o tio Mário, com o tio Carlos, que era grande violinista também, né? O terceiro irmão. Também o outro da família. Justamente, Carlos Tavares. E aí eu me lembro de ouvi-los tocando e tal, e eu gostava de ver tio Mário, né? Então, quando eu tinha, não sei, talvez 8 anos de idade, eu me lembro que estava na casa de tio Mário, e tio Mário pegou um instrumento, me mostrou. Foi, na verdade, tio Mário que me mostrou como que se segura o arco. Foi a primeira pessoa que me mostrou assim. E até hoje você conserva essa forma de segurar o arco. Depois a gente passa, né? A gente entende as coisas de outra forma e tal, mas isso foi um momento importante. Seu pai foi amigo de Auriano? Muito, muito. Desde meninos, né? Então, porque eles começaram junto com o Valdemar de Almeida, né, que era o professor de piano. Que é outra figura que, segundo você, que precisa... Cascudo dizia que ele era uma figura universal, que de Natal e não havia. Sim. Não, o Valdemar de Almeida também são esses momentos históricos, né, que a gente se pergunta até que ponto não existe uma questão de destino assim, que influencia, né, como os antigos falavam, né? Porque é muito curioso, porque Valdemar de Almeida também é outra pessoa que trouxe justamente para aquela cidade que na época era bem pequena, né, de Natal, aquela que era a escola mais moderna de piano europeia na época, né? Que ele tinha estado em Berlim, em Paris, e entre os professores dele, eles eram pessoas que estavam vinculados a uma maneira de pensar a técnica pianista muito baseada em questões anatômicas e fisiológicas, como é que a mão funciona e tal. Então era uma coisa muito moderna, né? E essa foi a escola de piano que veio para cá. Então eu me lembro ouvindo, e até hoje eu mostro para gente que eu conheço, pianistas, né?
porque existem vídeos de... Eu chamo tio Oriane, né? Inclusive não chamo de Oriano, né? Eu chamo de Oriane, que era o nome dele original. Eu tive o privilégio, deixa eu contar aqui um pouquinho da história, eu tive o privilégio de saber que Oriano estava triste no Rio de Janeiro, tinha tido dificuldades domésticas, e eu convidei para ele vir para a nossa universidade. A primeira coisa, ele negou-se dizendo que não tinha título superior. Eu disse, mas você é uma figura superior. E conseguimos trazê-lo para cá, para a nossa universidade, e ele encantou a escola de música, tanto que passou a ser um local e o registro com o seu nome. Mas Oriano me deu também outro privilégio. Ele tinha algumas músicas apresentadas e que ele não tinha conseguido colocar letra. E eu, brincando com ele, digo, eu sou letrista. Ele me apresentou, começou a tocar e eu coloquei atrevidamente letras e músicas dele. E ele publicou, registrou num projeto Memória, que estas músicas com a minha letra, o que foi encantador para mim. Muito bonito. Era uma figura deliciosa, encantadora, um nobre, uma superioridade onde chegava. Não, e tocava maravilhosamente, né? E tocava maravilha, né? Eu estava lhe dizendo assim que até de hoje... memória também, tocava de memória como seu pai fazia. Sim. O papai também era... Que era amigo dele. Sim, muito amigos, desde pequenos, né? Porque, se não me engano, um foi o primeiro a se diplomar e o outro foi o segundo, ou um foi o segundo, outro o terceiro, uma coisa assim, a se diplomar aqui naquela antiga... Mas, Gustavo, você falou aqui em Aldo Parisot. Aldo Parisot, e falamos também em Fábio, que foi quem levantou a memória de Aldo Parisot no Rio Grande do Norte. Isso. Fábio Presgrave. E ele fez um projeto fantástico que está melhorando as bandinhas, os conjuntos fui, inclusive, musicais. visitar agora. Eu estive em Currais Novos e em Caicó, dando aula. Justamente por causa do projeto. Eu acho ótimo você se dispor a participar. Para mim é um prazer enorme poder contribuir. Mas você teve um encontro com Aldo Parisot. Por favor, explica aqui ao pessoal. Não, porque Aldo Parisot era uma figura assim, que eu naturalmente cresci ouvindo falar, né? Porque papai sempre falava muito dele. Porque quando eles tocaram a primeira vez juntos, o senhor imagina, papai tinha 11 anos e Parisot tinha apenas feito 14, porque Parisot era um pouquinho mais velho, né? E foi por aquela coisa, aquele ambiente, né, da escola, os dois tocaram, inclusive eu tenho esse programa ainda em casa, né? Que maravilha! Sim. E papai tinha tocado um recital, inclusive, assim, não existe naturalmente gravação, mas quando eu converso com meus amigos pianistas, né, e mostro a eles o repertório que papai tocou aos 11 anos nesse recital, todos ficam muito impressionados, né? O que demonstra também a qualidade do ensino de Valdemar de Almeida, né? E então, papai e Parisot, eles meio que foram colocados juntos, né? E existia também um violinista, irmão de Parisot, que, se não me engano, se chamava Danilo, com quem papai também chegou a tocar. Mas o duo de Parisot com o papai foi muito ativo. Eles tocaram em recitais aqui no Nordeste, Mossoró e tal, fizeram um turnê. E depois, quando foram para o Rio de Janeiro, antes de Parisot ir para os Estados Unidos, o último concerto de Parisot também foi com o papai, no Rio de Janeiro. E foi assim uma colaboração, digamos, que durou talvez 15 anos, uma coisa assim, né? E foi curioso porque eu nunca estudei com Parisot, né? E aí, mas o conheci, né? O conheci Como foi esse encontro? Foi um encontro assim, foi um encontro bonito, né? Porque Parisot, obviamente, tinha um carinho muito grande com meu pai, né? E ele ficou muito impressionado pelo fato, não só da professora na época, que era a professora de Los Angeles, me apresentar a ele assim, com palavras muito positivas, né? Ela tinha assim, muito carinho por mim, Eleanor Schoenfeld, que era o nome dela. E Parisot estava dando aula num seminário chamado Seminário Piatigorsky,
onde eu estava também participando. E nesse encontro, a professora Schoenfeld mencionou, né, que eu era, ela colocou lá uns superlativos qualquer, e Parisot ficou muito assim, olhando para mim, sim, violoncelista brasileiro. E aí eu falei para ele, na conversa, falei, eu sou filho de um amigo do senhor. E aí, quando eu falei que era filho de Túlio Tavares, ele ficou muito, assim, emocionado e tal, né? E me disse, falou assim, olha, seu pai foi o melhor acompanhador que eu tive na minha vida. Que ele tocava tudo de cor e eu, assim, participando intensamente do que Parisot fazia, né? Então, assim, eles tinham um relacionamento muito forte, assim. O fato de eu não ter estudado com Parisot, eu acho que foi mais devido ao fato que eu tinha um fascínio muito grande por Antônio Ianigro, né, que dava aulas na Europa. Então, quando eu saí do Brasil, eu tinha 19 anos, fui para a Alemanha estudar, eu queria estudar com Você com fez Antônio doutorado nos Estados Unidos, não? Sim, eu fiz toda a formação do músico alemão, no caso, né, primeiro. Quer dizer, primeiro eu estudei um pouquinho no Brasil, né, quer dizer, eu fiz escola de música de Brasília, depois entrei na Universidade de Brasília, fui aluno do Guerra Vicente, né, por 1 ano e meio, e aí eu fui para a Alemanha. Aí eu fiz o curso inteiro na Alemanha com Antônio Ianigro, né? E aí, quando eu terminei o diploma, eu ainda entrei naquilo que eles chamam de classe de solista, que é como se fosse uma especialização, mas aí Ianigro ficou muito doente e saiu da escola. Nessa época, eu também já estava muito interessado nessa parte da música latino-americana, que na Alemanha, na época, era praticamente impossível eu seguir com isso, porque a formação alemã é muito germânica, digamos assim, né? Então eu quis ir para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu fui estudar com um outro grande professor. Primeiro eu fui para Los Angeles, para Califórnia. Estilos absolutamente diferentes. Sim, e também a postura acadêmica, digamos, né, bem diferente, né? Então, nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de entrar mais profundamente na tradição latino-americana de música, né? E conheci, inclusive, muitos músicos latino-americanos. E em Nova York eu tive um trio com Paquito de Rivera, que é um grande músico cubano, e com Pablo Singer, que foi o pianista do grupo de Astor Piazzolla, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos eu entrei muito nesse lado e estudei violoncelo com Bernard Greenhouse, que foi um grande mestre americano do violoncelo, e fiz o doutorado com ele, né? Maravilha. Então eu tenho, assim, um pouco formação europeia e formação americana, digamos assim. Você está colaborando com o Fábio Presgrave em Natal, com o trabalho dele, que é muito bacana. Muito. E você participou da inauguração da estátua que eu mandei fazer. Em homenagem não era somente a Aldo Parisot, ao autor do projeto de Aldo Parisot, que é claro. Fábio Presgrave, meu amigo querido, e claro. Natalense Potiguar. Virou Natalense Potiguar. Isso é. Não é? É assumido, ele adora aqui, né? E ele tem contribuído muito. Eu gosto muito de Fábio, admiro muito o trabalho que ele e um colega dele, Fred, né, estão fazendo na universidade pelo violoncelo, e eu brinco um pouco, digo que é a segunda escola de violoncelo do Rio Grande do Norte, né? A primeira sendo a de Tommaso Babini, agora essa que maravilha, essa colocação, segunda edição, digamos assim, né? Segunda edição. Isso. E como eu tenho uma raiz assim muito forte aqui, né? Sinto essa raiz de uma maneira muito forte, e então eu tenho vindo já há alguns anos e contribuído e tentando apoiar também, né? Porque muitas vezes as coisas, o senhor sabe, as coisas não se fazem sozinhas, né? Você precisa sempre de ter outras pessoas, né? Então, por exemplo, outro dia eu tive uma experiência maravilhosa. O senhor veja como é que são as coisas, né? Uma vez eu estava em Brasília, há muitos anos atrás, deve ser não sei, talvez 12 anos atrás. Nesse festival, estava dando aula, dei aula para um rapaz alagoano, muito talentoso, mas que ainda estava muito, assim,
no início, buscando o que fazer e como fazer e tal. Bruno Lima, ele se chama. E aí eu conversando, dei aula para Bruno e percebi que era um menino que tinha um potencial muito, muito grande e tal. E aí eu, numa conversa com ele, perguntei a ele, você quer fazer o quê? Assim, como é que são teus planos, né? Aí ele falou, não, pois é, professor, não sei, aquela coisa, né, que no Brasil muitas vezes é difícil para os meninos saberem e terem a possibilidade de seguir adiante, né? Aí eu falei para ele assim, ó, Bruno, eu acho que para você seria muito bom se você fosse para Natal estudar com o Fábio, né? E aí assim foi. Bruno veio para cá, fez o bacharelado aqui com o Fábio e se desenvolveu muito bem, a ponto de chamar a atenção para um pessoal que estava aqui visitando da Sibelius, Academia Sibelius da Finlândia, que é uma dos grandes conservatórios de música hoje na Europa. Conseguiu uma bolsa integral, foi para Sibelius fazer o mestrado, né? Acabou de terminar o mestrado e aí esse ano, eu estava em maio, eu tinha sido convidado para tocar num grande festival importante na França, né? O Festival de Beauvais, que é um festival de violoncelos. E aí nessa conversa, discutindo com a diretora artística do festival, que é inclusive sobrinha neta do Ligeti, aquele compositor famoso, né? E aí surgiu, falei, olha, seria bacana ter eu ter alguma participação de um pessoal jovem, porque eu gosto também de, né, fazer esse tipo de trabalho, assim. E aí houve a possibilidade de trazer para a França 4 jovens latino-americanos, entre eles Bruno, que veio da Finlândia, para fazer 3 concertos comigo, como parte desse festival. E para mim foi uma emoção enorme, né? Porque de repente, ao meu lado, né, tocando comigo, assim, né, no palco lá do festival, tinha esse menino que eu tinha conhecido já há quase 15 anos, que fez todo esse trajeto, assim, né, e passou por aqui, por Natal. Quer dizer, Natal foi uma plataforma importante para ele também. Meus amigos, a presença entre nós no programa Baobá Cultural de Gustavo Tavares enriquece o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano. Temos que repetir esse encontro, porque é muito pouco o que apresentamos sobre Fábio, mas você já dá uma ideia e a internet está aí para você estudar e começar a ver quem é esta figura humana a que tanto deve o nosso país e a nossa cidade de Natal, o nosso estado. Enfim, fique sempre conosco, que estaremos com vocês e vamos ver se teremos a oportunidade de repetir esse trabalho. Será um prazer. Eu faço sempre uma indicação de livro. Este é um livro simples, mas tem altura, porque é feito sob a Serra de São Bento e da presidente da Academia de Letras de Serra de São Bento, que é a Ariadna Feitosa. Se puder ler, leia, que é interessante. Trago sempre para vocês uma frase, e desta vez não podia ser outra. Eu estava muito emocionado lendo a história e ouvindo Beethoven, e fiz um poeminha que repito para vocês, porque eu acho que só uma inspiração divina. Ele estava totalmente surdo quando compôs e quando se apresentou a 9ª Sinfonia. E o poema, que é uma frase praticamente, ouvindo a 9ª, música, sorriso de Deus. Deus está sorrindo quando há uma música como a 9ª Sinfonia, como as grandes sinfonias, quando as grandes músicas, as nobres músicas são tocadas. Evidentemente que faz até Deus sorrir. Gustavo, o Fábio está na minha cabeça com a presença. Me perdoe. Gustavo, muito obrigado por sua presença entre nós. E me prometa que nós vamos voltar a este programa para um pouco mais sobre a sua vida e a sua obra. Com prazer.
Fique sempre conosco, este programa estará sempre com vocês, da TV Futuro, às 8 horas da manhã do sábado e ao meio-dia de domingo. Até. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui